Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre elementos e fatores do clima. Para isso, é fundamental que a gente consiga caracterizar tempo e clima, aonde tempo meteorológico refere-se ao conjunto de condições momentâneas da atmosfera e o clima referindo-se à observação dos padrões atmosféricos ao longo de um período de 25 a 30 anos. Então é importante percebermos que quando estamos falando em tempo meteorológico, estamos falando de uma área, de um estudo que está relacionado às condições momentâneas da atmosfera. E ele está presente no nosso cotidiano quando, por exemplo, ao assistirmos um telejornal, visualizamos ali a previsão do tempo, que está realizando um indicativo de como estarão as condições da atmosfera em um curto espaço de tempo, para daqui a 1 ou até 2 ou 3 dias. Também é importante sabermos que os elementos que compõem o clima são temperatura, pressão e umidade, onde a temperatura que pode ser medida em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou em Kelvin, que vai indicar a quantidade de calor presente na atmosfera ou em um corpo. As escalas termométricas, conforme eu já disse aqui, Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, elas têm graduações diferentes. 0 graus Celsius corresponde ao ponto de fusão da água, onde a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido. E os 100 graus Celsius corresponde ao ponto de ebulição da água, onde ela vai mudar de estado físico, saindo do estado líquido e partindo para o estado gasoso. Já a escala Fahrenheit, ela vai trazer o 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão da água e o 212 graus Fahrenheit como ponto de ebulição da água. Já a escala Kelvin, ela vai trazer um indicativo de 273 graus Kelvin para o ponto de fusão da água e 373 Kelvin para o ponto de ebulição da água. E é importante ter muito claro que graus Celsius e graus Fahrenheit, a denominação graus não se utiliza para Kelvin. Nós também temos a umidade, que é a quantidade de água disponível na atmosfera, e também a pressão, que é o peso que a atmosfera exerce sobre a superfície. E ainda os fatores climáticos, que são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e possibilitam os diferentes tipos climáticos que nós vamos encontrar pelo planeta. E o primeiro que eu trago para você aqui, é a latitude, que corresponde à distância entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do Equador. Então, quanto maior for a distância em relação à linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, menor será a incidência de radiação solar e, consequentemente, mais amenas serão as temperaturas. Nós temos também o albedo, que é o índice de reflexão da luz solar quando essa radiação do Sol atinge a superfície terrestre. E conforme você pode ver na imagem da tela, nós vamos ter um albedo elevado quando nós temos a superfície de cor clara. Então, da radiação solar que incide, a maior parte dela é refletida. Diferente de quando temos uma superfície de cor escura, que da total da radiação que chega, uma quantidade muito pequena é refletida. Então, as superfícies de cores escuras retendo uma quantidade maior de calor do que as superfícies de cores claras. Um outro fator que vai influenciar no clima é a altitude. Quanto mais elevado nós estivermos em relação ao nível do mar, menores serão as temperaturas. Então perceba que quanto mais alto estivermos em relação ao nível do mar, menores as temperaturas. A maritimidade e continentalidade também estando associada à temperatura, ao clima, pois áreas que não possuem umidade na atmosfera ou grandes corpos hídricos, apresentarão uma grande amplitude térmica ao serem comparadas com áreas que apresentam a disponibilidade de corpos hídricos ou umidade na sua atmosfera. Nós também vamos perceber as massas de ar, que são grandes blocos atmosféricos que vão se deslocar pela superfície terrestre, influenciando diretamente no clima. Nós também vamos perceber o relevo atuando como uma barreira, impedindo muitas vezes a umidade proveniente das áreas oceânicas que cheguem ao interior dos continentes e também fazendo com que a vegetação, conforme você pode visualizar aqui, ela seja diferente do lado que tem a umidade para o lado que não dispõe de umidade.
Neste vídeo falamos sobre fatores e elementos climáticos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!